Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 9.2. Pessoal, essa aula é uma aula de revisão, de conceitos, de conteúdos. Na aula passada vocês estudaram sobre os indutores, ok? Então na aula de hoje a gente vai reforçar o que são esses indutores, quais os tipos, qual a sua função e qual a sua aplicação, tudo bem? Manda na tela. Então vamos lá, indutor vai ser o quê? Aquele dispositivo elétrico, passivo, usado em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais para o quê? Armazenar energia criada em um campo magnético, formada por uma corrente alternada. Então olha só, vem aqui comigo. Como eu já falei na outra aula, pilhas, baterias, capacitores também têm a capacidade de armazenar energia. Mas os indutores, eles estão nessa sequência de componentes eletrônicos cuja função é de armazenar energia. Só que a particularidade é que ele está vinculado ao campo magnético e a outra particularidade é que ele está vinculado a uma corrente, o quê? Corrente alternada. Ok? Manda na tela. Normalmente é construído a partir de um fio de cobre ou outro material condutor enrolado em espiras em torno de um núcleo, tá? Então aí, temos a representação dos indutores, sem núcleo, núcleo de ferrite, núcleo de ferro, ok? E aí representações desse indutor, tudo bem? Então você vai ver que o indutor ele pode ter vários formatos, Então vai variar se tem ou não um material dentro dele, o tamanho do enrolamento, o número de voltas, ok? Então vamos lá, o material do núcleo varia de acordo com a aplicação do indutor, assim como o número de espiras. Então a geometria dele vai ser variável conforme você queira a sua aplicação, Para cada situação específica, você vai escolher um tipo específico de indutor. Temos uma equação aqui, pessoal, que relaciona o quê? O fluxo magnético, a indutância e a corrente elétrica, tá? Então anota essa equação. O fluxo magnético, ele é medido em Weber, tá? Então a unidade dele, Weber. O Lzinho aqui da equação vai ser a indutância. Essa indutância é medida em Henry, tá? Mas aí, por exemplo, Weber vai ser o quê? O W e o B como unidade. Você vai representar, você não vai escrever Weber, você vai colocar o W e o B. No caso da indutância, você vai colocar o H maiúsculo, Mas aí, esse H maiúsculo significa o quê? Henry. E no caso do Izinho aqui, da corrente elétrica, ela vai ser o quê? Medida em amperes. Então, você vai representar por esse A maiúsculo, mas o que o A maiúsculo significa? Significa amperes. O fluxo magnético é a medida da quantidade de linhas de indução que atravessam a superfície em função do tempo, tá? Então, aqui temos três representações, a espira aqui, a corrente chegando, olha só, a corrente atravessando aqui, passando por cima, voltando aqui, e voltando e descendo, certo? Então, usando a regra da mão direita, onde o seu polegar vai indicar o sentido da corrente e o fechamento desses dedos aqui vai indicar esse sentido da passagem, do campo, ok? Temos também a possibilidade de eu ter uma junção dessas espiras, tá? E aí elas ficam bem próximas uma da outra, você vai ter uma bobina chata, corrente elétrica chegando, saindo. Eu tenho também o caso de ter essas espiras, mas com esse espaçamento aqui, Vai ter um espaçamento, então tu vai ter o quê? A solenoide, e mesmo nessa solenoide tu vai ter a corrente chegando e saindo. Utilizando a regra da mão direita, você vai ter um sentido da corrente elétrica e o sentido do campo magnético nessa solenoide. Quando há variação da corrente, ou seja, quando essa corrente varia, você vai ter um ΔI, em um circuito durante um certo intervalo de tempo, então para ele variar tem que ter um tempo, durante um certo intervalo de tempo, concluímos que há uma variação de fluxo, aqui, Então variação de fluxo, que causa, de fato, o surgimento de uma força eletromotriz, autoinduzida no circuito. Agora tem que tomar cuidado, porque quando se escreve aqui força eletromotriz, Quando a gente escreve força, normalmente lá no primeiro ano, você vai estudar mecânica, lá a força é medida em Newton, tá?
mas só lá. Nesse caso aqui, essa força eletromotriz, ela é medida em volts, tá? Volt, então letra V maiúsculo, ok? Toma cuidado, então força eletromotriz aqui é medida em volts, não é em newton. Então você vai ter a seguinte equação. Essa força eletromotriz, né, autoinduzida, vai ser o negativo da variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Ou ainda, eu posso representar essa força eletromotriz autoinduzida de outra forma, onde eu vou ter a força eletromotriz, vai ser o negativo da indutância que multiplica pela variação da corrente elétrica que divide pela variação do tempo, tudo bem? Então, uma das duas equações você pode utilizar. Você pode ter sistemas de proteção, que são o quê? Sistemas cujo objetivo é desligar, né, parte do sistema elétrico de potência que se encontra defeituoso ou operando fora das suas condições normais. Esses sistemas de proteção devem atuar rapidamente para minimizar riscos à vida humana e danos dos equipamentos. Você pode ter o quê? O curto-circuito, tá? Então, o curto-circuito ocorre quando a resistência elétrica em um circuito é muito pequena e a corrente elétrica que o atravessa atinge uma intensidade muito elevada, ok? Então, por exemplo, aqui, se você tem aqui, ó, uma pilha, né? O mais, eu vou ter o menos, aí tu vai ligar aqui numa lâmpada, tá? Tu vai ligar aqui numa lâmpada e vai voltar para o menos, e a lâmpada está acendendo, ok, certo? Agora, digamos que você vai fazer uma ligação daqui para cá, ó, ok? Quando você fez essa ligação, o que vai acontecer? Você vai ter o curto-circuito, ou seja, a corrente que antes passava por aqui, passava pelo resistor, acendia a lâmpada e voltava, agora não vai mais passar por aqui, certo? Toda a corrente vai passar aqui, de uma vez só. Então, aí, isso aqui, pessoal, vai ser o curto-circuito. Então, você vai ter o gerador aquecendo com o risco de incêndio, ok? Vamos apagar aqui. Vamos lá. São assim chamados porque representam um caminho, né, mais curto que a corrente elétrica pode realizar em um circuito. Então, olha só. Um curto-circuito provocado por uma junção de um fio elétrico com outro. Então, um fio elétrico tocado no outro, um risco de incêndio. E aqui também, ó, né, os fios tocando entre si. Ok? Sobrecarga de longa duração. Você vai ter proteções, né? Vai ser o quê? São disjuntores, sistemas de proteção. Deu uma sobrecorrente, aconteceu alguma coisa lá, ele vai desarmar, né? Você vai ter o disjuntor. Você vai ter o relé, que vai ter essa função também, um relé industrial, ele pode desarmar, ok? E você pode ter o fusível, que também é um sistema de proteção. Mas a diferença aqui entre esse relé, esse fusível aqui, né? Esse relé e esse disjuntor, é que esses aqui tu pode armar de volta, né? Pode ir lá e apertar o botãozinho lá e ele subir e funcionar o circuito, fechar o circuito de novo. No caso do fusível, se ele queimou, né? Está indicando alguma sobrecorrente. Então, antes de você colocar o outro fusível, você vai ter que procurar o que está causando o problema no circuito elétrico para depois trocar o fusível. Ok, pessoal? Então, olha só. Eu vou dar um tempinho aqui para você fazer as questões, tudo bem? Vai tentar fazer as atividades e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, hein? Vamos lá, pessoal, fazer a correção das questões, ver se você acertou, ok? Ver se tentou, se deu certo. Vamos lá. Vamos para a primeira questão. Uma espira gira com velocidade angular constante. Deixa eu trocar a cor aqui. Aí. Uma espira gira com velocidade angular constante em torno de um eixo AB, tá? Então aqui é o eixo AB. Numa região onde há um campo magnético uniforme, como indicado na figura, essa figura aqui. Pode-se dizer que, letra A, surge na espira uma corrente elétrica alternada, surge na espira uma corrente elétrica contínua, surge na espira uma força eletromotriz induzida constante, surge na espira uma força eletromotriz sem que corrente elétrica circule na espira, e letra E, a força eletromotriz na espira é nula.
Então, assim, você vai ter essa representação aqui, né? Essa espira, ó, aqui, ó, tá girando, né? Numa região onde o campo magnético é uniforme, ou seja, constante, ok? Então, olha só, com a rotação da espira, com velocidade angular constante, surge uma variação do fluxo, né, magnético através da espira. Essa variação irá gerar uma corrente induzida alternada, tá? Ok, pessoal? Então, aqui, ó, força eletromotriz é o negativo da variação do fluxo magnético dividido pelo tempo, tá? Então, essa corrente elétrica vai ser o quê? A força eletromotriz dividida pela resistência, já que aqui temos uma resistência, tudo bem? Então, olha só, temos que essa corrente, então, é a variação do fluxo magnético dividido pela resistência multiplicada pelo tempo, ok? Então, na alternativa A, surge na espira uma corrente elétrica alternada. Questão 2. Um certo detetor de metais manual usado em aeroportos consiste de uma bobina e de um medidor de campo magnético. Na bobina circula uma corrente elétrica que gera um campo magnético conhecido, chamado de campo de referência. Quando o detetor é aproximado de um objeto metálico, o campo magnético registrado no medidor torna-se diferente do campo de referência, acusando, assim, a presença de algum metal. A explicação para o funcionamento do detetor é: letra A. A variação do fluxo do campo magnético através do objeto metálico induz nesse objeto correntes elétricas que geram um campo magnético total diferente do campo de referência? Será que é essa? Letra B. A variação do fluxo do campo magnético através do objeto metálico induz nesse objeto uma densidade não nula de cargas elétricas que gera um campo magnético total diferente do campo de referência? Será que é a B? C. A variação do fluxo do campo magnético através do objeto metálico induz nesse objeto correntes elétricas que geram um campo magnético total diferente do campo de referência. Será que é a C? E letra D. A variação do fluxo do campo magnético através do objeto metálico induz nesse objeto uma densidade não nula de cargas elétricas que gera um campo magnético total diferente do campo de referência. Então vamos lá, pessoal, para a resposta. Quando o detetor é aproximado de um objeto metálico, o fluxo do campo, o fluxo do campo, pronto. O fluxo do campo magnético por ele gerada cria nesse objeto uma força eletromotriz induzida, que, por sua vez, gera uma corrente induzida que origina um campo magnético total diferente do campo de referência, tá? Então, a alternativa correta, pessoal, letra A. Ok. Vamos à nossa questão 3. Vamos lá, se liga aí. Durante um intervalo de tempo de duração igual a 5 vezes 10 a menos 2 segundo, tá? Então, intervalo de tempo, 5 vezes 10 a menos 2 segundo, uma espira percebe uma redução de fluxo de 5 Weber, tá? Para 2 Weber. Então, ele reduziu de 5 Weber para 2 Weber. Então, você vai ter um fluxo magnético que era 5, ficou 2. Calcule a força eletromotriz média e interprete o sinal do resultado. Vamos lá. Você vai usar a seguinte equação. A força eletromotriz vai ser o negativo da variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Então, nesse caso, a força eletromotriz, né, induzida, vai ser o negativo, aí você vai pegar o final. Qual que é o final? Era 5, ó. Era 5, foi para quanto? Foi para 2, né? Então, 2, final, menos 5, ok? Dividido pelo tempo. Qual é o tempo? 5 vezes 10 a menos 2. Aí, olha só, pessoal. 2 menos 5 vai dar o quê? Menos 3, ok? Aí, dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Você vai fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos, ficou mais, ok? Aí, pegou o 3, dividiu para 5, deu o quê? 0,6. Aí, professor, o que aconteceu com a potência de 10?
ela está no denominador, então fica o quê? 1 sobre 10 elevado a menos 2 equivale a 10 elevado a 2, ok? Então, de novo, 3 dividido para 10, 3 dividido para 5, 0,6. 10 elevado a menos 2, subiu o numerador, 10 elevado a 2, ok? E aí, se eu multiplicar 0,6 por 10 elevado ao quadrado, vai dar 60, tá? 60 volts. E aí, tome muito cuidado, porque apesar de ter a palavra força, não é em Newton, tá? Força eletromotriz é medida em volts, tá? Então, 60 volts. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Como a força eletromotriz é positiva, a força eletromotriz induzida surgiu para gerar um fluxo a favor do indutor, né? A lei de Lenz. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Se liga no Enem. Questão Enem. Questão 4. Um dos dispositivos de proteção mais utilizados consiste em um elemento metálico com baixo ponto de fusão, tá? Baixo ponto de fusão, que se rompe quando percorrido por uma corrente elétrica de determinado instante. Quanto ao nome do dispositivo cuja característica foi apresentada, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Eu fiz uma representação para vocês, né? Vamos fazer aqui, só um pouquinho, aqui. Vou fazer aqui, né? Aqui eu tenho um gerador, tá? Ó, aqui é o mais, aqui é o menos, ok? Vai passar aqui, ó, por uma resistência, tá? Dessa resistência, ele voltou aqui e foi para o outro polo, ok. Digamos que, por algum motivo, você faça uma ligação aqui, ó. Tá? Aí fez essa ligação aqui, ó, certo? Fundiu. Ah, professor, o que aconteceu? A corrente elétrica que antes percorria aqui, né, passava pela resistência, baixava aqui, voltava aqui e chegava aqui de novo, essa corrente, pessoal, esquece, tá? Ela não vai mais passar, ok? Por quê? Porque você causou aqui, o que é isso aqui? Uma corrente de curto-circuito, tá? Então, houve o curto-circuito. Quando tem o curto-circuito, vai acontecer aqui, pessoal, ó, Joule, né? Efeito Joule. Então, ele vai sobreaquecer, ok? Como ele vai sobreaquecer, por isso que você tem que ter um material aqui, cadê? Elemento metálico com baixo ponto de fusão, tá? Porque se ele tiver baixo ponto de fusão, na medida que acontecer um curto-circuito e aqui o metal começar a aquecer, esse material que tem baixo ponto de fusão, ele vai abrir o circuito, ou seja, ele vai proteger o circuito. Então, qual é esse componente que tem essa característica, né? O baixo ponto de fusão, a ponto de abrir o circuito e protegê-lo, né? Quando necessário. Vamos lá. Aqui, pronto. Os dispositivos de proteção de um circuito elétrico sensíveis aos excessos de corrente elétrica são os fusíveis. Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico, tá? De baixo ponto de fusão, que se funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas, ok? Então, olha só, pessoal, tem um material complementar para você assistir, tá? Assista ao vídeo Indutores, ok? Introdução, uma duração de 7 minutos e 22, para você assistir. Agora vem aqui comigo, olha só. Essa última questão aí foi sobre o fusível e, novamente, eu vou reforçar para você não esquecer. Queimou o fusível, você não tem a opção de ir lá como se fosse um disjuntor e ligar ele de novo, né? Então, você vai ter que trocar o fusível, ele queimou, vai pegar um certinho e colocar ali. Mas antes de trocar, tu vai ter que resolver o problema do circuito, tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!